18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6h03 em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite, equipe do 18 horas. Boa noite, Cid Soares. Salve. Salve. Meio triste depois desse jogo de ontem. Enfim, depois eu falo. Depois você fala. Mix. Cid Soares, quero convidar aí os nossos queridos ouvintes para participarem do programa, não é isso? Vamos juntos até às 7. A sua participação tá valendo pelo 994887592. A gente quer saber sua opinião, né, querido? Queremos. O que você pensa sobre os assuntos abordados aqui nas reportagens do 18 horas? Você pode mandar um alôzinho pra gente, como o Carlão falou, 994887592. Manda aí. Mix. Vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Começa a contratação de trabalhadores temporários pelo comércio. Rio Negro sobe 13 centímetros e nível do rio começa a encher lentamente. Falta de medicamentos na SEMA causa revolta em Manaus. Grupo de trabalho de recuperação da BR-319 tem a primeira reunião em Brasília. Hora 6h04, mais uma vez, boa noite para você na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Vamos lá, em os destaques desta quarta-feira, dia 22 de novembro de 2023. Você confere a partir de agora, no ar, mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha só, começamos o programa, inclusive, hoje com uma notícia boa. É que o comércio de Manaus já começou as contratações de temporários. Atenção, hein? Você que está querendo, né? Uma oportunidade para o fim de ano. A expectativa é que pelo menos 1.000 vagas de emprego sejam abertas para atender os clientes que vão às compras de Natal e Ano Novo. Aumenta a demanda, Cid. É isso mesmo. Mas pelo menos é o que você falou, né? Abre uma oportunidade que pode virar aí um emprego fixo. Exatamente. Né? De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, este ano, o Amazonas deve ofertar 1.323 vagas de contratação temporária para o Natal. Como disse, pode virar aí, quem sabe, né, um bom emprego para você. Já a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, CDL Manaus, é mais otimista e prevê até 4.000 postos nas lojas da capital. Legal, é uma oportunidade sem dúvida, e a repórter Nathalie Moraes, atenta, conversou com os lojistas e tem mais informações. Nathalie Moraes, nós realmente já estamos aí no clima natalino, já estamos, né, com o comércio otimista, já pronto para encarar aí esse fim de ano, essas festas. Nathalie, boa noite. Boa noite, Carlão, boa noite, Cid, boa noite aos ouvintes do 18 horas. Então, Carlão, a gente entrou aí numa semana de compras, a gente tá na semana de Black Friday, né? E assim, realmente o comércio tá bastante aquecido aqui na capital amazonense nos últimos dias. Isso porque, como eu até disse ontem, adiantei sobre essa situação, a Black hoje, né, já costuma em algumas lojas, né, como lojas aí do setor de varejo, já costuma ter um faturamento superior ao Natal, que a gente sabe aí que é a principal data para o comércio em todo o Brasil. Isso porque muita gente acaba aí antecipando as compras de Natal para esse período, e por isso as contratações já iniciaram aqui na capital amazonense. Segundo aí a expectativa do Instituto Fé Comércio, a expectativa é que pelo menos 3.000 vagas de emprego sejam abertas para atender os clientes que vão aí às compras, né, nesse período agora de Black Friday, Natal, Ano Novo. É muita coisa. Muita gente já recebeu o 13º salário. Quem não recebeu tem aí até o dia 30 desse mês para receber essa primeira parcela, e tudo isso, Cid, aquece o comércio, né? Claro, muita gente viajando, chegando por aqui. Com certeza. Olha, como eu disse, né, a Confederação Nacional de Comércios, Bens, Serviços e Turismo, este ano do Amazonas, né, a expectativa aí do órgão nacional era que 1.323 vagas fossem geradas aqui no estado. Mas a Fé Comércio, né, que é um instituto que realmente verifica aí junto aos lojistas, né, os empresários aqui da capital, estima aí uma contratação de até 3.000 vagas temporárias que podem, né, se tornar vagas fixas. Mas o problema todo, né, a gente sabe que o Amazonas ainda passa aí por alguns reflexos de toda essa crise climática e ambiental, né? A gente está vivendo ainda uma estiagem severa, a gente ainda sofre com
com a seca, né? A falta de navegabilidade nos rios, mas mesmo assim o setor está bastante otimista. As contratações no comércio aqui na nossa capital, né? Elas já iniciaram, mas os empresários estão aguardando também, Cid e Carlão, o desenrolar da seca. Isso porque, né, a chegada de cargas e mercadorias, né, que vão abastecer aí para essa data, pro Natal, né, que é onde realmente, assim, o comércio fica hiperaquecido, essa chegada de mercadorias, elas ainda não normalizaram. Estão só previstas, então, no caso, né? Não, a expectativa é de realmente, né, até 3 mil vagas que sejam abertas, mas se todas essas cargas, né, de roupas, calçados não chegarem por aqui, a gente pode ter uma contratação um pouquinho menor. Certo. A gente realmente deve aguardar aí nos próximos dias a chegada de todo esse material, né? Como eu disse, a previsão é de 3 mil contratações, né? Mas esse número, ainda que otimista, é menor do que o número de contratações que foi registrado no ano passado, que ultrapassou aí mais de 4 mil contratações aqui na capital amazonense. A previsão, Carlão, é que realmente a chegada desse material, dessas mercadorias, aconteça agora nessa semana, que vai aí entre os dias 25 e 30 de novembro. A gente realmente vai precisar do desenrolar da chegada dessas mercadorias para fazer o restante das contratações. Para falar um pouco mais de como é que está o comércio, eu conversei com o Aderson Frota, ele que é presidente do Instituto Fé Comércio. Vamos conferir. A Confederação Nacional do Comércio fez uma pesquisa prevendo a criação de mais de 8 mil postos de trabalho nesse período das festas do Natal, período de fim de ano. E, particularmente no Amazonas, a nossa expectativa é que nós tenhamos um crescimento de 2.800 a 3.000 empregos novos, pode até superar mais, com uma faixa de salário médio que varia de R$ 1.800. Então, o que nós temos que dizer para as pessoas que nos escutam? Nós temos, com certeza, a abertura de muitas vagas de trabalho na área de vendas, na área de suporte de vendas, de auxiliares de vendas pela internet, de vendas online. Então, todas as modalidades ligadas ao setor de vendas e de apoio ao setor de vendas, com certeza terão ofertas de postos de trabalho nesse período. É provável que nós tenhamos uma oferta muito intensa, até porque o comércio está numa fase de recuperação. 18 horas. Cid Carlão, nós ouvimos aí a fala do Aderson Frota, ele que é presidente da Fé Comércio aqui no Amazonas. Olha só, Cid, hoje eu estive lá no centro da capital e a movimentação já era bastante intensa, viu? Inclusive eu vi várias placas, né, na frente daquelas lojas, né? Realmente, contrata almoxarife, contrata vendedor. Então, realmente, se você tá ouvindo 18 horas e tá procurando, né, uma vaga de emprego, vale a pena pegar o currículo e ir lá no centro de Manaus. Isso porque o segmento que mais deve contratar nesse período, né, além das lojas, são aí os hiper supermercados, né? São esperadas aí cerca de 597 vagas aqui na nossa capital, no setor de supermercados. Na sequência aí está o setor de lojas e utilidades domésticas e eletrônicos. Outro setor que também é bastante aquecido para contratações são as lojas de móveis. Em seguida aí as lojas de vestuários e calçados e por fim aí o ramo de livrarias e papelarias, já que a gente sabe que tem muita gente também que aproveita aí o 13º já para antecipar a compra de materiais escolares, né, que é uma dívida que a gente tem logo no início do ano. É um investimento. Então a dica, Natália, é pegar o currículo Vita e sair por aí, é isso? Com certeza, né? A principal dica, tá precisando de uma vaga, né? Tá em busca, assim, né, de conseguir realmente um dinheirinho extra nesse fim de ano, vai no centro de Manaus, pega o currículo, porque tem oportunidade, gente. A expectativa aí é que pelo menos 3 mil vagas sejam ofertadas, mas a gente percebe aí que a movimentação já é bastante intensa, Cid Carlão. Valeu, Nathalie Moraes, 6:12, boa noite. Boa noite. 18 horas. Olha só, o mês de novembro está chegando ao fim. Manaus teve menos de 30% das chuvas esperadas para novembro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, que é o INMET, Cid.
Foram apenas 5 dias de chuva até agora e vale lembrar que estamos no período de inverno amazônico, caracterizado historicamente por muita chuva. Só que esse ano, infelizmente, a estiagem, a falta de chuvas está anormal por conta do El Niño. O repórter André Meirelles conversou com especialistas e está trazendo aí para nós, ao vivo e em cores, mais informações. André Meirelles, boa noite. Hoje deu uma chuvinha, né? Tímida, leve, tranquila. Ajudou um pouco aí a refrescar e a dissipar a fumaça de leve também, né? Porque continua assim. A chuva, a partir de quando será mais frequente? Você tem essa informação aí já disponível, André? Boa noite. Muito boa noite, Cid. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha aqui na 100.7, também no YouTube, né? Olha a previsão do IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, para os próximos dias é de pancadas de chuvas, né? Com volumes aí entre 30 e 80 milímetros, isso em Manaus e também em alguns municípios aqui do estado do Amazonas. Essa previsão do IMET mantém o diagnóstico de perigo potencial em relação às chuvas aqui para a região, né? Em um diagnóstico feito para o mês de dezembro já. Eu conversei com o Francisco de Assis, que é meteorologista do IMET, e ele traz informações da previsão do tempo para o mês, né, de dezembro. A gente vai ouvir a fala dele, mas adiantando aqui, ó, segundo ele, não vem muita chuva aí no mês natalino não, como de costume. Vamos acompanhar. No mês de dezembro deve melhorar um pouco as condições de chuva para a região da Grande Manaus, mas mesmo assim deixa de chover abaixo da climatologia, então as chuvas ainda devem ser abaixo do normal, né? Devido ao efeito do El Niño ainda causando redução de chuvas na parte norte do Amazonas, também pegando Manaus. Mesmo assim é previsto que haja alguns temporais na região, ainda devido também às altas temperaturas. 18 horas. Então, Cid, Carlão, a gente acompanhou aí a fala do Francisco de Assis, que é meteorologista do IMET. Ele trouxe informações antecipadas aí sobre a previsão de chuvas para dezembro. Bom, mas ainda estamos em novembro e claro que temos informações para o restante do mês, né? Olha, para os próximos dias, a previsão do IMET é de muita chuva com pancadas isoladas aí, né? Dessas chuvas, como por exemplo, amanhã e sexta-feira, previsão de chuva e a temperatura deve ficar, segundo o IMET, essa previsão do tempo, na mínima de 26 e 35 graus. Isso para os 2 dias aí que ainda tem amanhã, quinta-feira e sexta-feira, né? E eu conversei também com o meteorologista da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, o Leonardo Vergasta. Ele traz também um balanço da previsão do tempo, se vai haver chuvas ou não, como vai ser para os próximos dias. E vai ter chuva sim, vamos acompanhar a fala dele. As projeções dos modelos climáticos apontam que as chuvas irão ficar abaixo da média climatológica na capital e em grande parte do estado do Amazonas. Até o presente momento, o mês de novembro, nós temos um acumulado de 52 milímetros de chuva. O esperado para o mês de novembro é de 188 milímetros. E como disse anteriormente, as projeções mostram que as chuvas irão ficar abaixo desse limiar, ou seja, abaixo dos 188 milímetros. Contudo, eu ressalto que quando a gente afirma que as chuvas irão ficar abaixo, não quer dizer que chova. Com certeza, né, virão ainda pancadas de chuva ao longo desta semana e até o final deste mês de novembro. No entanto, essas chuvas elas não são bem distribuídas, tudo isso em decorrência da atuação do fenômeno El Niño e do aquecimento anômalo do Atlântico Tropical Norte, que tem desfavorecido o regime de precipitação, ou seja, de chuva aqui na região amazônica, afetando a população ribeirinha, a capital Manaus, entre outros segmentos. 18 horas. Muito bem, Cid, Carlão, ouvimos aí um meteorologista da UEA, Leonardo Vergasta, trazendo informações, né, sobre a previsão de como deve ficar o tempo para os próximos dias aqui em Manaus, né? E torcemos aí para que continue chovendo, né? Porque somente a chuva vai amenizar essa fumaça aí. Exatamente. Tá vendo aí
todos os dias aqui na capital amazonense, porque olha só, desde o último sábado a nuvem de fumaça que deixou o céu cinzento e também pôde ser observada até a manhã de hoje se dispersou com a chuva que teve aí, né? Quase em toda Manaus acabou chovendo. E agora à tarde a cidade registrou chuvas em várias partes da capital e segundo o monitoramento do Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental Selva, o aplicativo da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, a qualidade do ar em boa parte da capital ela é moderada, né? Está em média na pontuação de 80, né? Que significa que a qualidade do ar é aceitável. Porém, com alguns poluentes pode haver riscos de saúde moderado para números reduzidos de pessoas que são excepcionalmente sensíveis aí à poluição do ar. E olha, ainda sobre a fumaça e as queimadas aqui na região, o Ministério Público do Amazonas expediu na manhã desta quarta-feira uma requisição do diretor-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, cobrando aí informações sobre os procedimentos administrativos instaurados relacionados às queimadas ilegais, isso aqui no estado do Amazonas, né? E o objetivo é responsabilizar criminalmente aqueles que são os responsáveis, né, dos incêndios que vêm ocorrendo em toda a região aqui da Amazônia. E segundo o grupo de trabalho do Ministério Público aqui do Amazonas, que foi criado aí para supervisionar as ações de combate ao desmatamento e queimadas, essas medidas não são apenas um esforço para manter a população informada, mas também são fundamentais para as ações futuras aí do Ministério Público aqui do estado do Amazonas, Cid Carlão. Valeu, André Meirelles, boa noite. Agora 6h19, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, agora falando um pouco sobre a situação caótica que se encontra a saúde pública do estado do Amazonas. Aqui, familiares de pacientes cadastrados na Central de Medicamentos do governo do estado fazem manifestação por falta de insumos e medicamentos. Isso é muito sério. Nem mesmo alimentação para pacientes especiais tem na Central de Medicamentos, Cid. Pois é um assunto difícil, né? Familiares denunciam que alguns tratamentos estão parados porque não há medicamentos, isso há 6 meses e até mesmo 1 ano. É o caso aí da lamotrigina, usada no tratamento de crises convulsivas, e da vigabatrina, usada no tratamento da epilepsia. Vamos a alguns detalhes agora com a repórter Odineia Araújo. Quando chegaram na Central de Medicamentos do governo do Amazonas na manhã dessa quarta-feira, os familiares agendados para pegar medicação hoje foram pegos de surpresa. Grande parte dos remédios e produtos que seus familiares necessitam para continuarem com o tratamento estava em falta. Não tem, por exemplo, remédios para convulsão como lamotrigina, clobazam e vigabatrina. No caso da lamotrigina, usada para evitar convulsões, o remédio está em falta há 6 meses. Já a vigabatrina, usada no tratamento da epilepsia, há 1 ano que não é comprada pela SEMA. Além disso, faltam também sonda, seringa e fralda, segundo Ana Lúcia Marinho, mãe de uma criança traqueostomizada. Ainda estamos sem alimentação, sem sonda e sem a fralda descartável, fora medicação. Nossas crianças dependem de vários materiais para ter uma vida digna em casa. Não tem previsão para alimentação. A fralda P acabou ainda há pouco. Sonda chegou em pouca quantidade, eles deixaram bem claro pra gente. E não podemos sair, hoje eu vou lá na SEMA, amanhã eu vou lá na SEMA, não. A gente tem que esperar o nosso dia para poder receber o nosso material. Então fica muito difícil da gente chegar na SEMA, não tem previsão, não tem estoque, aí a gente vai para um local reclamar e ainda somos chamadas de mentirosas. Então, infelizmente, a nossa vida é essa, a gente depende dessa ajuda que vem do governo, que a gente sabe que está no orçamento, então a gente quer apenas o que é de direito dos nossos filhos. No dia 16 de novembro, 18 horas, já havia abordado o assunto. E na ocasião, a Secretaria de Saúde do Amazonas informou que a empresa que fornecia a lamotrigina solicitou cancelamento de empenho e deixou de fornecer a medicação. Ainda conforme o governo, na ocasião, a SEMA já formalizou um novo processo de aquisição e o prazo legal para a nova empresa entregar a medicação é de até 50 dias. Sobre a manifestação de hoje, o 18 horas entrou novamente em contato com o governo do estado
Estado e com a Secretaria de Saúde do Amazonas, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, realmente o caos na saúde do estado é geral, preocupante e muito grave. Além da falta de medicamentos, tem a situação vexatória dos trabalhadores terceirizados que estão com vários meses e salários atrasados. Hoje, por exemplo, funcionários terceirizados que prestam serviço no Hospital Adriano Jorge, contratados pelo Instituto Amazonense de Assistência Social e Saúde, estão há 3 meses sem receber. E assim estão também médicos, cirurgiões, enfermeiros, anestesistas, pessoal que atua na limpeza e também maqueiros. Pois é, nessas horas você vai ver a importância do que é o pessoal da limpeza. Sim. Bom, a verdade é que o Estado não paga ninguém em dia e quem reclama perde o contrato, é demitido. Isso aí é um dos piores absurdos, né? E tudo isso compromete a qualidade dos serviços. Se já era ruim, cada dia fica pior. E não é por falta de dinheiro, falta gestão, falta comprometimento e respeito ao cidadão. Olha só, o governo Wilson Lima, Cid Soares e ouvintes já demonstrou diversas vezes que não se preocupa aí com a saúde da população. A pandemia comprou BiPAPs como se fossem ventiladores pulmonares em uma loja de vinhos e preços superfaturados, todos nós já sabemos. Foi um escândalo na época e continua sendo. Enquanto as pessoas morriam por falta de oxigênio, eles estavam preocupados em superfaturar e desviar recursos públicos. O que se pode esperar, né? Nessa situação de um governo desse? Absolutamente nada realmente. Agora, 6h24, você no melhor mix do Brasil, 18 horas no ar. Vamos com você até às 7 da noite. 18 horas. E agora Brasília, hein? Vamos para a capital federal, nosso correspondente lá em Brasília, que é o Carlos Eduardo Matos, famoso Cadu. Boa noite, Cadu. Hoje teve aí a primeira reunião do grupo de trabalho da BR-319. Olha aí, hein? Interessante. E teve participação, inclusive, do governador Wilson Lima e do ministro Renan Filho. Tá bacana, tá caminhando esse processo todo, Cadu? Boa noite. A reunião está em andamento. Olha aí. Começou 4h30 da tarde, está varando a noite, Carlão. Boa noite para você, meu querido. Boa noite, Cid. Boa noite a todos. Carlão, o ministro dos Transportes, Renan Filho, chamou o governador Wilson Lima e os parlamentares da bancada do Amazonas para fazer essa primeira reunião do grupo de trabalho que discute a situação da BR-319. Também foram chamados o governador e parlamentares do estado de Rondônia. Tem muita gente na sala de reunião do Ministério dos Transportes participando desse encontro, dessa primeira reunião do grupo de trabalho. Pela hora, Carlão, tem muito assunto a ser tratado, né? Começou, como eu falei, 4h30, tá até agora lá, eu estou falando aqui em frente ao Ministério, ninguém saiu de lá até agora, então a coisa está interessante. Esse grupo de trabalho, Carlão, ele foi criado na semana passada, no dia 17, pelo Ministério dos Transportes. E essa reunião de hoje, claro, é na verdade um fato político, importante a gente frisar isso. O Ministério poderia ter feito uma reunião virtual, né, Carlão, com a apresentação do cronograma de trabalho, prazos, tudo direitinho, mas aí preferiram fazer uma reunião presencial com as autoridades aqui para apresentar, supostamente, esse plano de trabalho que nós, Carlão, ainda a imprensa não teve acesso, tá? Tem, portanto, aí um componente político nessa história. O ministro Renan Filho, que é do MDB, aliado do presidente Lula, parceiro de Eduardo Braga, ele quer mostrar que a pauta está avançando, pelo menos politicamente. O ministro quer trazer para mais perto dele o governador Wilson Lima, os parlamentares do Amazonas, que estão aí com a paciência esgotada com relação à BR-319. E dessa forma nós também, né? E dessa forma aí tem o apoio da bancada, tem o apoio político das pessoas, porque é exatamente o contrário do Ministério do Meio Ambiente, né? Que está afastando todos eles. Agora, detalhe, Carlão, nessa primeira reunião do GT, o Ministério do Meio Ambiente foi representado por alguns técnicos, não teve nenhuma autoridade política, nem o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, nem a ministra Marina Silva, essas autoridades políticas da área ambiental não estiveram aqui nessa reunião no Ministério dos Transportes. Ou seja, essa ação tem a assinatura política de Renan Filho.
E tudo foi preparado para ser apresentado hoje nessa reunião, Carlão. O governador Wilson Lima não sabia de nada da programação de trabalho até a hora de entrar nessa reunião. Eu trouxe aqui um áudio do governador Wilson Lima, Carlão, falando exatamente sobre a necessidade de se ter um calendário de trabalho, prazos, que é o mais importante, né? Vamos ouvir o que disse o governador Wilson Lima. A gente precisa ainda ter esse cronograma. Nós não temos esse cronograma por parte do governo federal. O único cronograma, a única data que a gente teve aqui foi de 90 dias do trabalho realizado pelo grupo, por esse grupo que foi montado pelo Ministério da Infraestrutura, para que nos trouxesse essas impressões e também a finalização do projeto executivo por parte do DENIT, que é o trecho ali que mais nos interessa, que é o trecho do Meião. Então, esses projetos, são 2 projetos desse trecho aí, devem ser concluídos de acordo com o Ministério em julho de 2024. Agora, tem uma outra coisa que eu também pedi ao ministro, que se montasse um comitê ou um grupo que tivesse uma legitimidade para que mostrasse quem está envolvido no processo e como está todo mundo envolvido no processo, entendendo que esse é um projeto não do Amazonas, não de Rondônia ou de Roraima, mas que esse é um projeto do Brasil, esse é um projeto de importância nacional. E para evitar intercorrências, para evitar questionamentos de alguém querer questionar na justiça a BR-319 e fazer com que a obra ou o projeto ou os estudos parem. E aí eu também pedi ao ministro para que pudesse definir competências. De quem é a competência, por exemplo, de licenciar canteiro de obras? É do Estado. De quem é a licença de operação para fazer a obra? É do IBAMA. Então, que definisse essas delegações, essas responsabilidades, para a gente saber exatamente de quem cobrar. 18 horas. Legal, esse foi o governador, pro Wilson Lima, né, Cadu? Dizendo que não tem cronograma nenhum, né, assim, no processo, né? Mas ele tá lá atento, é isso, Cadu? Exatamente, Carlão. É importante frisar que essa fala dele foi um pouco antes dele entrar na reunião. Por quê? Como eu disse, ele não sabia de nada até agora. O governo do Amazonas não recebeu nenhuma informação do Ministério dos Transportes. Pelo andar da carruagem, pela reunião em andamento, é importante frisar, o governador já saiu da reunião, tá? Então ele já está com o cronograma. É possível que ele esteja, a gente não sabe, porque as informações ainda não foram divulgadas. Sim, okay. Agora, tomara que haja uma programação, um calendário, essas coisas todas que ele falou. Agora, Carlão, eu também trouxe um áudio dessa reunião, um áudio ambiente dessa reunião do senador Omar Aziz, falando com o ministro Renan Filho, dizendo que ele vai dar uma de São Tomé. Ele só vai acreditar na recuperação da 319 quando as obras estiverem em andamento. Vamos ouvir o que ele diz. Então, o que nós queremos é esse direito de poder sair. O resto a tecnologia cuida. Mas eu, ministro, longe de mim, estou muito feliz por Vossa Excelência ter tomado essa iniciativa, de assumir para si. É uma responsabilidade muito grande. Nós vamos ter vários percalços, já conhecemos esses percalços, porque já tentamos trilhar esse caminho antes. Não é a primeira vez. Nós já tentamos trilhar esse caminho antes. Nós já tivemos um recurso em caixa para fazer estrada. E o que eu disse agora para a senhorita, a senhora, eu disse, a senhora colocou os últimos 8 anos. Pega os últimos 15 anos que a senhora vai ver que dá para fazer 2 estradas, asfaltar 2 estradas iguais. Não dá para entender que o Brasil gasta mais do que não dá para entender. E não funciona, não dá para entender. Você está entendendo? Então, na prática, eu espero que isso aconteça. Eu quero dar uma de Santo Tomé, vendo para crer. 18 horas. Muito bem, Cadu, tá aí. Nós ouvimos então o senador da República, Omar Aziz, que parece que ele não está muito crente, não está muito crível, né, nessa situação, que ele já conhece o caminho, ele já viu, né, várias situações semelhantes e não acabou em nada. Ele quer ver na prática, não é isso, Cadu? Exatamente. Passou Omar Aziz, passou Eduardo Braga, agora está passando Wilson Lima. O problema não se resolve. É porque o abacaxi é grande, a casca grossa mesmo para resolver. Agora, Carlão, o senador Eduardo Braga também falou com a gente. Ele disse que a licença ambiental que foi liberada lá no governo Bolsonaro, aquela licença prévia, né? Ela poderia ter dado um pontapé inicial nas obras, o que não aconteceu. Então vamos ouvir a fala de Eduardo Braga. Bora. Todo inverno é um sofrimento muito grande
nessas pontes de madeira que estão caindo, estão desabando na BR-319 e nos pontos de atoleiro que já são identificados pelo DENIT e que essa licença prévia que já está concedida já permite que com projetos executivos essas obras sejam realizadas. E essas obras sendo realizadas já minimiza, sem dúvida nenhuma, em grande parte, o sofrimento do povo do Amazonas, porque passaríamos a ter pontes de concreto e passaríamos a ter drenagem que acabaria com esses pontos de alagamento de que chega até 1,5 metro de atoleiros na BR-319. 18 horas. Cadu, tá aí o senador Eduardo Braga confirmando, né, o que todos nós já sabemos, que, né, tá difícil a situação e que tem que resolver para melhorar a vida do povo, né, a nossa vida aqui nessa situação toda, né, Cadu? Exatamente. Agora vamos ver em que nível nós vamos avançar a partir de agora, né? Sim. Como o senador Omar Aziz falou, passou por governos, teve até recurso na mão, mas não aconteceu. Então vamos ver até que ponto a gente vai nessas obras para chegar até as obras da BR-319. Reforçando, Carlão, a reunião agora no Ministério dos Transportes está em andamento. Alguma coisa deve ser publicada nas próximas horas pela assessoria do Ministério. Importante frisar que o grupo de trabalho tem 90 dias para resolver essa questão. Vamos ver de que jeito o governo federal vai tocar essas obras da BR-319. Carlão, Cid. Cadu, um assunto realmente muito delicado e pesado, né, que é a morte do preso envolvido aí nos atos de 8 de janeiro, foi assunto no Supremo Tribunal Federal? Exatamente, Cid. Hoje à tarde, antes de abrir a sessão, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, lamentou a morte de Clériston Pereira, conhecido como Clezão. Ele era réu do processo dos atos criminosos de 8 de janeiro. Ele estava preso na Papuda, aqui em Brasília, e morreu após um mal súbito durante o banho de sol. Do Barroso disse que, abre aspas, né, toda perda humana, ainda mais quando se encontra sob custódia do Estado, deve ser lamentada com sentimento sincero, fecha aspas. Na verdade, esse discurso foi uma tentativa de arrefecer os ataques, né? Principalmente da ala política, que questiona o tempo que as pessoas estão presas até hoje. Já são 11 meses aguardando julgamento. O que pesa no caso do Clezão é que a junta médica do presídio sabia dos problemas de saúde dele. Ele tinha problemas cardíacos graves. Ainda assim, não se tomaram os cuidados para se preservar a vida do preso. E agora tem esse abacaxi para descascar. O ministro Alexandre de Moraes exigiu respostas da direção do presídio, porque esse fato abre uma crise política em torno do processo, do caso do 8 de janeiro em si. A gente sabe que ele, o Alexandre de Moraes, vem tratando esse caso do 8 de janeiro com muita austeridade. E hoje no Senado, Cid, a oposição se mobilizou para acelerar o projeto de lei e garante a anistia dos presos de 8 de janeiro. Esse projeto é de autoria do senador Hamilton Mourão. Por enquanto, esse projeto não entrou na pauta nem para requerer a urgência de votação. Mas essa semana, provavelmente, a ala de oposição vai estar empenhada para tentar colocar esse projeto para frente. Carlão, Cid. Valeu, Cadu. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Oi. Carlão, antes de encerrar com você, meu amigo, só uma última, 30 segundos da sua atenção dos nossos ouvintes. Vamos lá. O Senado Federal acabou de aprovar a PEC 8, né, que trata das decisões monocráticas. Sim. Essa PEC limita as decisões que são tomadas individualmente pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa PEC é uma clara reação do Congresso Nacional ao STF, que vem de briga ultimamente, desde a questão da aprovação do marco temporal, as decisões sobre a descriminalização da maconha, a descriminalização do aborto. Então o Congresso Nacional reage por meio dessa PEC e aprovou no plenário essa PEC que diminui os poderes individuais de cada ministro do STF. É uma boa, né, Cadu? Entendo. É uma boa, estabelece equilíbrio nas relações e inclusive limita poderes, né? Porque eles, como diz o Plínio Valério, eles não são semideuses. Né? Exatamente. Valeu, Cadu. Vocês, Carlão e Cid. Grande abraço. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Agora 6h36, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Continue aí, hein? Continue ligadinho em 100,7. Daqui a pouquinho você vai saber que funcionários terceirizados da Seduc denunciam atraso de pagamento. Esse é o nosso assunto em instantes, já aqui no 18 horas. Mix. Agora
Agora conferindo, hein? Previsão do tempo para amanhã, quinta-feira. Será se chove amanhã, Cid Soares? Previsão do tempo. Muito provavelmente, viu, Carlão? 95% de umidade já mostra aí uma tendência bem forte para chuva, né? Sol e aumento de nuvens pela manhã, e as pancadas de chuva deverão vir à tarde e à noite. A temperatura varia entre 27 na mínima e 33 na máxima. Caiu bastante, já estamos mais tranquilos, e a umidade, como eu falei antes, atinge pico aí de 95%. É isso. Mix. Olha só, o Supremo Tribunal Federal reconheceu por unanimidade a inconstitucionalidade da lei que autorizava não delegados a realizarem atos privativos de autoridade policial. A medida foi tomada com voto do relator ministro Edson Fachin durante sessão virtual, Cid. Segundo a ação direta de inconstitucionalidade, a lei aprovada pela Assembleia Legislativa em 2012 viola o direito de ser processado e sentenciado por autoridade competente. E com isso, o gestor de delegacia interativa de polícia no interior do estado poderia usar as atribuições de delegado de polícia como abuso de poder. Mas agora, no entanto, todavia, com essa decisão, só poderá assumir a função delegado de carreira aprovado em concurso. E isso pode deixar mais de 40 municípios amazonenses sem autoridade policial. Ou o governo faz um novo concurso para a contratação de delegados, ou as delegacias do interior vão ficar sem autoridade policial. 18 horas. Olha, funcionários terceirizados da Setur que denunciam atraso de 3 meses em salários. Também não estão sendo pagos nem vale transporte, nem auxílio alimentação. Em algumas escolas da rede estadual, os trabalhadores da limpeza já não estão mais indo porque não tem como pagar o transporte. Vamos agora aos detalhes com a repórter Odineia Araújo. Funcionários da empresa Porto Serviços Profissionais, Construções e Manutenção Limitada, que prestam serviços nas escolas da rede pública estadual, estão há 3 meses sem receber salários. Nem mesmo o ticket alimentação e o vale transporte estão sendo pagos. De acordo com a denúncia, são 900 profissionais contratados pela terceirizada para atuarem em serviços gerais nas escolas da capital e do interior do estado nessa situação. Uma delas é Ariane Silva, que há 7 meses trabalha na empresa e há 3 meses não recebe nada. Várias mães de famílias que já foram despejadas. O pouco que a gente tem, a gente está dividindo com outros funcionários que não tem menos que a gente. A gente teve que fazer cotinha para uma mãe que não tinha o que comer dentro dessa casa. Senhor governador, isso é uma vergonha. Isso é vergonhoso para o seu governo. Faça alguma coisa, olhe pela gente. A gente é menosprezado dentro das escolas. A gente está sendo coagido dentro das escolas estaduais por gestores e encarregados da empresa para trabalhar sem vale transporte, sem alimentação, deixando o filho, deixando nossos lares, nossos filhos com fome, sem ter o pão de cada dia. Outro que está na mesma situação é Aldenir Viana. Ele apela ao governo do estado. Não é só eu e nem 2 pessoas, são 900 famílias esperando por esse salário há 3 meses e até hoje não conseguimos receber. O senhor imagine só o que nós estamos vivendo, 3 meses sem receber, sem alimentação, sem poder alimentar os nossos filhos. Porque eu tenho certeza, senhor secretário, que na sua mesa não falta o café da manhã para os seus filhos. Enquanto que a gente, senhor governador, temos que estar vivendo de favor quando chega um amigo para ajudar a gente. Pega R$2, vai comprar ovo para misturar com farinha para que a gente possa comer. É essa a situação, senhor governador, que a gente tem que viver trabalhando para o Estado, que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo não, senhor governador, nós estamos vegetando, porque sem dinheiro, sem salário, nós não conseguimos comprar e nem pagar nada. Os trabalhadores estiveram ontem na Assembleia Legislativa do Amazonas para pedir ajuda dos deputados. Eles foram recebidos apenas pelo deputado Wilker Barreto, o único que não pertence à base do governador Wilson Lima. Em consulta ao portal da Transparência,
Transparência o contrato número 176/2017, celebrado entre a SEDUC e a empresa Porto Serviços, encerrou em 18 de agosto desse ano, ou seja, a terceirizada presta serviço sem cobertura contratual no governo. Ainda conforme o portal da Transparência, o último pagamento feito pelo governo à empresa foi em 1º de setembro, no valor de R$3.593.000, referente ao mês de julho desse ano. O 18 Horas entrou em contato com a SEDUC e com o governo do estado para saber sobre o atraso no pagamento dos trabalhadores, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha só, o Amazonas teve a terceira maior taxa de informalidade do país no terceiro trimestre de 2023, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. Vamos aos detalhes na reportagem de Nathalie Moraes. O Amazonas teve a terceira maior taxa de informalidade do país no terceiro trimestre deste ano. Segundo os dados da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínuas, divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, como explica o diretor de disseminação, Adjalma Nogueira. Embora o número de pessoas ocupadas tenha aumentado, o contingente de desocupados permaneceu o mesmo do trimestre anterior. Por isso, não houve redução significativa na taxa de desocupação no terceiro trimestre. Os dados mostram que houve um aumento significativo de trabalhadores empregados, principalmente os do setor privado, tanto sem carteira quanto os com carteira assinada, o que de certa forma é positivo para o emprego local. Outro grupo que apresentou crescimento importante foi o da administração pública. A taxa de informalidade sofreu uma boa retração em relação ao trimestre anterior, motivado principalmente pela redução no número de trabalhadores conta própria sem CNPJ, que é o principal grupo dos trabalhadores informais. O percentual de pessoas ocupadas por conta própria no Amazonas ficou em 29,9%, o quarto maior índice entre os estados aqui no Brasil. E o percentual de empregados com carteira assinada entre os empregados do setor privado no estado ficou em 63,4%, como explica o diretor do IBGE no Amazonas. No trimestre, a administração pública foi a atividade que mais empregou, superando o comércio e a indústria. A pesquisa indica que tanto o rendimento médio nominal quanto a massa de rendimento dos trabalhadores apresentaram quedas, tanto na comparação com o trimestre anterior quanto na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Isso representa menos dinheiro no mercado vindo dos salários. Os resultados mensais das pesquisas do comércio, indústria e serviços demonstram que a cada mês essas atividades perdem forças, e isso reflete diretamente na capacidade de melhora na taxa de desocupação. As maiores taxas de desocupação foram registradas na Bahia, com 13,3%, Pernambuco, com 13,2% e o Amapá, com 12,6%. E as menores de Rondônia, com 2,3%, Mato Grosso, com 2,4% e Santa Catarina, com 3,6%. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. É aos 6h45, olha só, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão contra criminosos que enviavam drogas de Manaus para o Nordeste, Cili. Essa é a Operação Júvia, né? Foi em Manaus, Campina Grande, na Paraíba e em Salvador, na Bahia. O repórter André Meirelles tem mais informações sobre a ronda policial de hoje. Fala, André. Boa noite. Muito boa noite mais uma vez, Cid Carlão, e você que nos acompanha ao vivo. Olha, de acordo com a Polícia Federal, as investigações iniciaram a partir da apreensão de aproximadamente 12 quilos de cocaína e 3 quilos de maconha no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, que fica na zona oeste de Manaus, isso em 2019. Conforme a Polícia Federal, a droga estava dentro de embalagens de castanha do Pará e tinha como destino o Nordeste brasileiro, né? Olha, de acordo com o delegado Lucas Montenegro, nas primeiras horas da operação, os agentes cumpriram 3 mandados de busca e apreensão em Manaus, um mandado de busca e apreensão em Campina Grande e um mandado de prisão preventiva, além de 2 mandados de busca e apreensão em Salvador, na Bahia. Vamos conferir a fala do delegado.
A Polícia Federal deflagrou na data de hoje a Operação Júvia, com o objetivo de desarticular grupo criminoso responsável por remessa de drogas de Manaus para as regiões do Nordeste brasileiro. Nesse sentido, no decorrer das investigações, identificou-se 2 remessas de entorpecentes para o Nordeste, uma para a cidade de Campina Grande e outra para Salvador, na Bahia. Nesse sentido, foi deferido pela Justiça o cumprimento de 7 mandados, sendo 6 de busca e apreensão e 1 de prisão preventiva, que estão correndo na data de hoje. 18 horas. Então, Cid Carlão, a gente ouviu a fala aí do delegado Lucas Montenegro, da Polícia Federal, em frente da Operação Júvia, que ocorreu aí. E segundo a Polícia Federal, as 3 cidades são locais estratégicos identificados na investigação. Com as prisões, a polícia busca obter mais provas do crime e aprofundar as investigações sobre a procedência, destinação da droga e identificação de outras pessoas envolvidas. Olha, só para encerrar aqui, Cid Carlão, um ex-chefe do Departamento de Logística da Secretaria de Saúde do Amazonas, foi preso ontem, suspeito de vender um gerador de energia do antigo Hospital Psiquiátrico Eduardo Ribeiro, isso aqui em Manaus, né? Além do homem, uma diretora da unidade de saúde e outra pessoa foram presas na operação. A gente está entrando em contato também com a Secretaria de Estado de Saúde aqui do Amazonas para obter mais informações sobre essa situação. Ainda não recebemos retorno, mas a gente aguarda. E segundo a Polícia Civil do Amazonas, as investigações, elas são conduzidas aí pela Polícia Civil, começaram após denúncias de um suposto furto do gerador, né? Os 3 agora devem passar por audiência de custódia e ficar aí à disposição da Justiça, Cid Carlão. Valeu, André. 18 horas. 6h48, nós vamos agora para os bastidores da política amazonense, a política local, e é com ela a Cíntia Blink, que já está aqui na área, já está conosco. Boa noite, Cíntia. Olha só, depois do prefeito Davi Almeida, agora quem quer um empréstimo é quem? O governador. O governador também vai querer um empréstimo. Ele pediu autorização da Assembleia para contrair empréstimo de quanto, Cíntia? Já tem essa informação aí? 980 milhões. Opa, é mais do que o que o prefeito pediu. É mais do que muita gente pediu e precisaria. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid. Todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, governador Wilson Lima entra na vibe aí de Davi Almeida e tá pedindo empréstimo, mas ele não vai precisar ir muito longe, não vai precisar ir em Brasília para resolver isso, não. Ele resolve em casa mesmo, na Assembleia Legislativa. Ele provavelmente vai conseguir passar aí essa autorização, né, de 980 milhões de reais. A gente tá falando de quase 1 bilhão de reais aqui de empréstimo. Para onde vai esse dinheiro, a gente se pergunta. Bom, o que está sendo justificado no projeto que foi enviado à Assembleia Legislativa é basicamente assim assuntos mais relacionados à cidade, a Manaus. Fala ali sobre consolidar o sistema estadual de unidades de conservação, fala em estrutura de projeto de concessão de reservas de floresta estadual, fala em incentivar a produção sustentável e bioeconomia e a geração de empregos, porque enquanto essas coisas vão acontecendo, você vai gerando emprego, né? Enquanto vai se construindo, fazendo essas construções, é muita coisa voltada para a estrutura da cidade, estrutura do estado, mas em especial voltado para Manaus, pelo que eu tô entendendo do que o projeto fala. Enfim, a história da prefeitura paralela, a prefeitura que vem do governo em aliança com a Assembleia, a gente está vendo acontecer. Campanha 2024, né? É o que a gente está vendo. E bom, como o relacionamento do governador Wilson Lima com os deputados da Assembleia Legislativa vai muito bem, obrigada, eu acredito que não haverá qualquer resistência, apesar do alto valor que está sendo solicitado, né? Que é solicitado aí 980 milhões. A gente lembra que Davi Almeida pediu autorização para emprestar 600 milhões, o que também não é pequeno, mas é menor do que os 980, e ele não enviou, viu, para a Câmara. Só acho que eu furei a minha própria pauta. Tranquilo. Pode seguir. Porque fui conversar com o presidente da casa para saber se chegou, se não chegou, como é que tá essa história, que a gente tá acompanhando há semanas, né? Ele prometeu que faria, depois fez.
foi rejeitado. A gente viu também que logo em seguida teve ali o bloqueio do sistema de finanças da Câmara Municipal de Manaus, o que até agora ficou como só uma coincidência. Mas, Blank, me permita perguntar, baixou, salvo engano, o valor, né? Já estão falando de 600, caiu para 580, é isso mesmo? 580 é o que Davi Almeida conseguiu arrecadar em emenda parlamentar lá em Brasília, porque ele precisou correr para Brasília para ver o que conseguia. Lá em Brasília, o Cadu falou melhor que eu sobre isso ontem, mas 2 parlamentares não colaboraram, né? Um deles eu sei que foi o deputado federal Amon Mandel, que aparece aí nas pesquisas eleitorais como no calcanhar do prefeito Davi Almeida. Ele não assinou que vai colaborar porque ele não estava em Brasília. Não sei se caso estivesse, assinaria também, né? Não tive essa sinalização, mas consigo dizer que Amon foi um dos 2. Não sei dizer qual é o outro, mas eu acho interessante trazer isso, já que a gente está vendo enfim, como sempre fala, né? Já estamos em 2024, tem pesquisa eleitoral para dar e vender aí. Sim. E a gente vê Amon Mandel e o prefeito Davi Almeida disputando esse primeiro lugar. Uma hora um fica em primeiro, outra vez fica o outro, enfim. Mas Roberto Cidade chega nessa disputa e chega forte por conta de toda essa estrutura que ele tem, né? Que a gente fala aí sobre governo, Câmara Municipal e Assembleia Legislativa. A máquina toda tá com ele. E aí, qual é o peso disso? E não só tá com ele, como é retirada do prefeito Davi Almeida e talvez até de Amon Mandel. Nada impede do governo apoiar 2 candidaturas, viu? Mas aí a gente já tá adiantando coisa demais. Tem que acompanhar para saber o que vai acontecer. Perfeito. Gente, olha, uma outra situação interessante que está sendo bastante comentada e divulgada relacionada à corrupção, que quer proibir, olha só, homenagens a políticos no Carnaval de 2024, né? Isso, é o Comitê de Combate à Corrupção, que é porque o que acontece, nas escolas de samba elas fazem homenagens. Sim. Pode homenagear alguém político, algum parente dele, e o comitê tá de olho nisso. O Comitê de Combate à Corrupção fez uma solicitação para o coordenador do centro, Mauro Roberto Veras Bezerra, para acompanhar a verba pública que é encaminhada às escolas de samba, para evitar que essa homenagem a políticos ou aos familiares deles seja uma homenagem, uma campanha, sabe? Até por ser ano eleitoral. Então, para evitar que isso aconteça, eles estão de olho, eles não querem que aconteça nenhum tipo de desequilíbrio no processo eleitoral por conta disso. Ao mesmo tempo, eles dizem que, olha, não é uma censura, pode homenagear, mas vamos prestar atenção no que está acontecendo, porque a gente está de olho para evitar que qualquer abuso aconteça. Então, foi enviada para o Centro de Apoio a Operações de Promotorias Eleitorais, viu? Recebeu aí um chamado do comitê para dizer, olha só, vamos prestar atenção nesse assunto. Certo. Era isso. Volto com mais informação amanhã. Valeu, Cíntia. Então tá combinado. Até amanhã. 18 horas. Entrevista do dia. Olha aí, pessoal, atenção, amanhã, quinta-feira, tem ela, Eliana Prince, no Teatro Amazonas, com o show Abraço, a partir das 8 da noite. A Eliana, inclusive, como não poderia deixar de ser, é claro, está aqui ao vivo conosco. Eliane, boa noite para você, linda. Amanhã nós teremos casa cheia, vai ser um grande espetáculo, hein, Eliana? Boa noite a você, Carlão, ao Cid, a todos os ouvintes da Mix. É um prazer estar aqui com vocês. Sim. E muito feliz de estar de volta à minha cidade para mais um show no palco do lindo Teatro Amazonas, uma casa que eu adoro, que já faz parte da minha trajetória. E o show Abraço é realmente para isso, para agradecer ao público da minha cidade, né, ao longo desses anos que me acompanham, e também à imprensa daqui. Então eu estou muito feliz com esse momento, é sempre uma grande porta que se abre com um novo trabalho, e esse show já apresentei em algumas capitais também. Você fala de novo trabalho, mas no repertório, claro, vai ter que ter as clássicas. Por onde você anda, se chovesse você. Quais são os outros sucessos que você pode citar? Tem os presentes, né? Tem Coração Sonhador. E as novidades, Eliana? Olha, tem músicas que eu vou apresentar que possivelmente vão estar no meu próximo disco, com o lançamento previsto para
meados de 2024. E surpresas, né, que a gente escolheu especialmente para essa noite também. Eliana, já há algum tempo já de carreira, né? Quanto tempo, assim? Eu não arrisco aqui. Tá escrito um número aqui, mas... mas eu também não gosto muito de falar. Então, pois é, eu fiquei na minha aqui, viu, Eliana? Pois é, a gente fica falando de data, né, Carlão? Deixa pra lá, até porque eu tô também... Tem um tempinho. Tem um tempinho. Agora, viu, Eliana, muitas apresentações do Brasil afora. O que você tem pra destacar desse Brasilzão aí que você tem, né? Frequentado, digamos assim, nos palcos aí desse país. O que você destaca pra gente? O Brasil é um celeiro, né, de grandes artistas, grandes compositores, e pelas nossas viagens a gente sempre resgata algumas coisas, acaba conhecendo compositores novos, música nova, e eu acho que isso que faz parte da vida da gente, né? A pesquisa, conhecer o novo, e também lá no Rio a gente está assistindo muitos shows de gente nova. Legal. E fazendo essa reciclagem, né? Que eu acho que é isso que fica, né? Eu acho que é isso que acrescenta ao trabalho da gente, esse contato com o novo, não perder o pé no passado também. Sim. E o contato com o novo, para que a gente siga num caminho sempre de descobertas positivas, para mostrar para o público que está sempre aguardando, né, que a gente traga algum material novo. Isso é importante. Eu nem sei se pode falar, mas enfim, eu vou tentar aqui, né, pegar um spoilerzinho. Você sempre está muito bem acompanhada. A banda é um bandão maravilhoso. Sim, eu encontrei o Chi na bateria ainda agora aqui, já dá para saber que ele tá junto. Sim, claro. E o Show Abraço passa por isso também, que são músicos que já me acompanham e já tocamos juntos há algum tempo aqui em Manaus, e eles estão com a gente já há poucos anos. E o Show Abraço passa por isso, por essa reunião de músicos, de pessoas que sempre estão comigo no palco, e isso eu acho super importante. A minha pergunta é nomes. Diga, quem nomes. estará? Tem novidades suas participações? Nas participações? Tem participação especial, mas eu não posso dizer, não pode que é surpresa. Sabia que não ia ter esse furo, mas enfim. Eu até sei, mas não vou falar também. Eu também sei, mas não vou falar. Vou ficar na minha aqui, viu, Eliana? Eliana, nós estamos chegando no finalzinho do programa, e então a gente tem que, né, minimizar esta entrevista. Eu gostaria que você, né, desse o serviço aí, onde comprar ingresso, show, começa a que hora? Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas. Telefone de contato, informações 622-1880. 622-1880. Isso aí. Venda pelo Shopping Ingressos. Shopping Ingressos. No site Shopping Ingressos. Então tá facinho conseguir. Mas já tem lá a venda agora, por exemplo. Sim, tá à venda lá. Tá ótimo. E é isso. Amanhã, dia 23, mais conhecido como quinta-feira, às 20 horas, estão todos convidadíssimos, né, para esse reencontro com a música, com a vida. Vamos celebrar todos juntos, cantar, né? A música, que eu acho que é o que nos une de uma forma tão bonita, né? O abraço tem a ver com tudo isso. Muito obrigada ao Armando Mendes, aqui todos vocês da Rádio Mix pelo apoio. Fico sempre muito feliz quando volto e reencontro todos vocês com saúde, trabalhando e tocando a vida em frente, viu? Muito obrigada a todos, obrigada ao público. A gente se vê amanhã, com certeza. 8 da noite no Teatro Amazonas, com um grande show. Abraço, Eliana Prints. Valeu, boa noite, Li. Beijo grande, Eliana. Tchau. 18 horas. Muito bem, agora vamos direto para o nosso editorial 18 horas. Carlão. Editorial 18 horas. O Ministério Público do Amazonas foi acionado hoje para agir contra o uso de dinheiro público para promover políticos no Carnaval 2024. O órgão foi acionado pelo Comitê Amazonas de Combate à Corrupção. É preciso evitar, sim, o uso da verba pública das escolas de samba em campanha eleitoral disfarçada de homenagem. Elas causam um desequilíbrio no processo eleitoral. O comitê cita notícias de que escolas de samba em Manaus farão homenagens a políticos e parentes. Os desfiles das escolas de samba de Manaus são patrocinados com recursos públicos. O contribuinte ainda paga todo o investimento no sambódromo, como reforma, som, iluminação e limpeza, e até a transmissão do evento pelos meios de comunicação. E é claro que tudo isso não pode ser usado para promover candidatos, pois viola os princípios da impessoalidade e da moralidade, é claro. 18 horas. 7-1, Cid, boa noite. Boa noite, Carlão. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.